Muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. Vamos ler um capítulo que o irmão Fábio pediu. E nesse caso, ele judiou de mim e pediu o capítulo 1 de João. Tá bom? Mas vamos estar lendo mesmo assim. E aí eu vou estar encerrando as leituras. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai procurar esclarecer. Notando o seguinte, eu não vou estar lendo a nota de rodapé, senão vai ficar muito longo o vídeo, muito longo os comentários, fora que eles são muito polêmicos. E uma hora eu posso até estar lendo alguma nota de rodapé, mas no caso aqui de João vai ser muito longo, muito exaustivo para o pessoal. Até vai estar assistindo o vídeo. Mas vou estar cumprindo aquilo que eu disse, que é ler. Então esse vai ser um dos últimos, tá bom? Para a gente poder seguir, para poder fazer outros reviews. No futuro talvez eu volte a ler alguma coisa assim, mas a gente precisa fazer outros vídeos e outras bíblias, tá bom, pessoal? João 1. O Palavra Eterna se fez carne, habitou entre nós. É a luz recebida por poucos, a quem Deus faz de seus filhos. No princípio era o Palavra, e o Palavra estava junto de o Deus, e o Palavra era Deus. Ele estava no princípio junto de o Deus. Eu vou estar lendo essa escada para ficar mais fácil o entendimento. Nota ele. O Palavra estava no princípio junto de o Deus. Todas as coisas foram feitas por ação dele. O Palavra, e sem ele, nem mesmo exatamente uma coisa que foi feita tem sido feita. Dentro dele, o Palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece na escuridão, e a escuridão não o compreendeu. Houve um homem tendo sido enviado proveniente de junto da vontade de Deus, e o nome dele era João. Esse João veio para ser um testemunho, a fim de que testificasse a respeito de a luz, ou Palavra, a fim de que todos os homens crescem por intermédio dele, João. Não era ele a luz, ou Palavra, mas foi enviado a fim de que testificasse a respeito de a luz. Ele, ou Palavra, era a luz verdadeira, aquele luz que ilumina todo homem, que está vindo para dentro do mundo. No mundo estava ele, o Palavra, e o mundo, por ação dele, foi feito, mas o mundo não o conheceu. Dentro das suas próprias coisas, ele ou Palavra veio, e os seus próprios compatriotas varões, os judeus, não o receberam. A tantos, porém, quantos o receberam, ele ou Palavra deu a estes autoridade para ser, e tornando os filhos de Deus, a deu àqueles que estão crendo, para dentro de um nome dele, ou Palavra. Aí tem as notas, como eu disse, o número está lento, para não ficar demasiadamente longo. Afinal de contas, olha, gente, o irmão Fábio judiou de mim. Mas vamos com tudo lá. Os quais não foram nascidos provenientes de dentro de sangues, nem provenientes de dentro de vontade de carne, nem provenientes de dentro de vontade de varão, mas provenientes de dentro de Deus. E o Palavra se fez carne, e estendeu o seu tabernáculo tenda entre nós, e contemplamos a sua glória, glória na sua qualidade de o Filho unigênito de o Pai, cheio de graça e de verdade. João, o submersor, testifica sobre Jesus. João testifica a respeito dele, o Palavra, e tem clamado, dizendo: Este varão era aquele a respeito de quem eu disse: Aquele que está vindo após mim tem tido precedência sobre mim, porque já antes de mim ele era. E provenientes de dentro da sua plenitude, todos nós havemos recebido dádivas, e havendo recebido graça em lugar de graça, em lugar de... harmonizando-se com o versículo 17, ou sob no sentido de infinito empilhamento dos tesouros da graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por ação de Jesus Cristo. A Deus nenhum homem tem visto, em tempo algum, o seu Filho unigênito, aquele estando no seio do Pai. Esse o declarou a nós. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram provenientes de dentro de Jerusalém, sacerdotes e levitas, a fim de que lhe perguntassem: Tu quem és tu? E ele confessou, e não negou, e confessou que eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram: O que, pois, dizes? És tu Elias? E ele diz: Não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és tu? A fim de que resposta demos aqueles havendo-nos enviado. Que dizes a respeito de ti mesmo? Ele, João, dizia: Eu sou a voz clamando no deserto, endireitai o caminho de o Senhor Jesus.
como disse Isaías, o profeta. E aqueles homens, tendo sido enviados a João, eram provenientes de dentro dos fariseus, e perguntaram e lhe disseram: Por que, pois, submerges, uma vez que não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, dizendo: Eu estou submergindo dentro de água. No meio de vós, porém, tem se postado Jesus, a quem vós não tendes conhecido. Este varão é aquele que está vindo após mim, mas que precedência sobre mim tem tido, do qual eu não sou digno, a fim de que desate dele a correia do sapato. Estas coisas em Betabará aconteceram do outro lado do rio Jordão, onde estava João submergindo. No dia seguinte vê João a Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que completa e definitivamente está levantando-o e carregando sobre si para longe o pecado do mundo. Este varão é aquele a respeito do qual eu disse: Após mim vem um varão, que precedência sobre mim tem tido, porque já antes de mim ele era. E eu não tinha conhecido, mas a fim de que ele fosse feito manifesto a Israel, por causa disso vim, eu submergindo dentro da água. E testificou João, dizendo que eu tenho visto o Espírito Santo descendo à semelhança de uma pomba, proveniente de dentro do céu, e o Espírito permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele, havendo-me enviado a submergir dentro de água, esse me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, é esse aquele que estará submergindo dentro de o Espírito Santo. E eu tenho visto e tenho testificado que este varão é o Filho de Deus. Chamamento dos primeiros discípulos, segue-me. No dia seguinte, outra vez tinha se postado ali João e 2 provenientes de dentro e os seus discípulos, e havendo contemplado Jesus caminhando, diz: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos de João o ouviram falando isto, e seguiram Jesus. E havendo Jesus se voltado, e havendo-os visto seguindo, lhe diz: O que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que quer dizer, sendo traduzido, ó meu professor mestre, onde moras? Ele lhes diz: Vinde e vede. Foram e viram onde ele mora, e permaneceram ao lado dele durante aquele dia, e era já quase hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um proveniente de entre os 2, aqueles discípulos, havendo ouvido ao lado de João, e havendo seguido a ele, a Jesus. André acha primeiro seu próprio irmão Simão e lhe diz: Temos encontrado o Messias, que é sendo traduzido o Cristo, e o levou em direção a Jesus. E havendo Jesus olhado para ele, Simão disse: Tu és Simão, o filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas, que é traduzido como uma pedra pequena. No dia seguinte, que Jesus partiu para dentro da Galiléia, e encontra Filipe, lhe diz: Segue-me. Ora, era Filipe proveniente de junto de Betsaida, proveniente de dentro da cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: Aquele a respeito de quem escreveram Moisés na lei e os profetas temos achado Jesus, o filho de José, proveniente de junto de Nazaré. E lhe disse Natanael: Porventura pode alguma coisa boa ser proveniente de dentro de Nazaré? Diz-lhe Filipe: Tu vens e vê tu. Viu Jesus a Natanael vindo em direção a ele e diz a respeito dele: Eis aqui verdadeiramente um israelita em que enganosa maquinação não há. Diz-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus e lhe disse: Antes de Filipe te chamar, ainda estando tu debaixo da figueira, contemplei eu a ti. Respondeu Natanael e lhe diz: Ó meu grande professor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondeu Jesus e lhe disse: Por que te disse, contemplei-te debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que estas verás. E Jesus lhe diz: em verdade vos digo, desde agora em diante vereis o céu tendo sido aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí foi o encerramento de João 1, capítulo 1, viu, gente? Aí você vai para o Fábio, que pediu para a gente ler João. Tem um irmão aqui que gostaria que eu lesse as notas de rodapé, mas ficaria demasiadamente longo. E a leitura é difícil, pelo fato de não estar habituado com essa tradução. Mas assim, eu fico grato, espero ter ajudado.
A leitura foi meio arrastada, meio difícil, mas espero que possa ser esclarecedora, viu, Fábio? E aos outros que tiverem dúvida, qualquer coisa estamos por aqui. Breve com mais review, breve com mais coisa interessante no canal. Que Deus abençoe vocês. Se possível, pessoal, não esqueça o joinha. E se você está assistindo o vídeo e ainda não faz parte, se quiser se inscrever no canal para estar ajudando, a gente fica agradecido. Que Deus abençoe. Forte abraço. Paz.